Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui com relação aos autores da Bíblia. Nós já vimos da Bíblia hebraica, conhecido como o Antigo Testamento, e agora nós vamos ver a carta aos Romanos. Nós já vimos todos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, e agora nós vamos na carta aos Romanos, beleza? Nós vamos ver aqui na Bíblia da CNBB, uma Bíblia pentecostal de estudo. No dicionário bíblico, que normalmente gosto de dar uma olhada também, não vi nada falando com relação à autoria. Só está trazendo as informações da carta, né? E lá atribui a carta a Paulo também, né, no dicionário bíblico. Mas vamos ver aqui quais as informações que traz para nós. Carta aos Romanos. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a terceira viagem missionária, quando ele ficou 3 meses na Grécia, em Corinto, pouco antes da sua volta a Jerusalém, 57 a 58 depois de Cristo. Paulo pretende visitar Roma e depois, com a ajuda dos romanos, a Espanha. Quer apresentar-se pessoalmente e esclarecer sua prática teológica pastoral, que deve ter sido objeto de comentários sobretudo da parte dos judeus cristãos de Roma, comunidade fundada por desconhecidos bem antes de Paulo e que, a partir de certa data, acolheu também Pedro, o qual, todavia, não é mencionado na carta. Interessante aqui, essa aqui é uma Bíblia católica. Ela aqui está dizendo que ela foi fundada, essa comunidade que existia em Roma, que essa carta foi endereçada, ela foi fundada por pessoas desconhecidas, né? Não tem como saber quem foi que anunciou as boas novas nessa comunidade. Isso é interessante. O secretário mencionado na carta é Técio, né, que está no capítulo 16, 23, Febe, a diaconisa da igreja de Secreia, Corinto, pode ter sido a portadora. Interessante aqui, pessoal. E essas informações do secretário está no capítulo 16. Eu vou falar um pouquinho ali no dicionário bíblico sobre essas informações. Aqui na Bíblia Pentecostal de Estudo, fala bem assim. Romanos é a epístola de Paulo mais longa. Também aqui afirma que foi Paulo que escreveu. Mais teológica e mais influente. Talvez por essa razão foi colocada em primeiro lugar entre as dos apóstolos, né? Então, com relação às cartas, a carta aos Romanos foi a primeira, né, escolhida ali pelos pais da igreja. De modo contrário à tradição católica romana, a igreja de Roma não foi fundada por Pedro, nem por qualquer outro apóstolo. Ela talvez foi iniciada por convertido de Paulo, proveniente da Macedônia e da Ásia, bem como pelos judeus e presépio convertido no dia de Pentecoste. Aqui está um pouco contraditório, né? Porque ele fala que não foi fundada por Pedro. Na Bíblia Católica ali não afirmou que foi Pedro que fundou ela, fala que foi um desconhecido. E aí aqui ele fala que
ela talvez, né? Foi iniciada por convertido de Paulo, beleza. E aí depois fala que talvez foi proveniente de convertido no dia de Pentecostes, judeus, né? Então também não traz a informação clara com relação a quem fundou essa comunidade, né? Isso é importante, pessoal. Por quê? Porque muitas comunidades que foram desenvolvidas, né, que foram crescendo, anunciando as boas novas de Yeshua, ela não foi direcionada somente pelos apóstolos, né? Não foi só Paulo, né? Paulo, quando ele chegou em alguns locais, as boas novas já tinham sido anunciadas em alguns locais, né? Então, de repente nós pensamos que os 12, só foi os 12 que fizeram isso. Não, mas teve mais pessoas que se converteram e continuaram falando, né, das maravilhas, né, que nem hoje. Hoje, um exemplo, eu me converto, através de mim, da minha pessoa, outras pessoas podem ouvir o Evangelho, né? Então é um trabalho assim, meio que de formiguinha, um fala para o outro, você começa a dar testemunho no trabalho, e aí o Evangelho ele vai sendo anunciado. Eu agora recentemente comecei a fazer um bico, né, para ganhar um extra aí. Eu achei interessante, lá não abri a boca para falar nada com relação à palavra, né? Chegou um cara e falou assim, as pessoas, a primeira coisa que elas falam, você é evangélico? Né? Porque no entendimento delas, a pessoa que busca seguir os ensinamentos do Messias é evangélico, né? Aí ele já pergunta, você é evangélico? Eu acho interessante, porque eu não precisei falar nada, mas só a postura, o caráter que você demonstra, as pessoas já veem em você que você é uma pessoa diferente, né? Interessante que a pessoa pode ser de uma outra religião, né? E ninguém chega para a pessoa e fala assim, você é da religião tal? Ninguém pergunta. Mas normalmente quando uma pessoa busca seguir o que Yeshua ensinou, as pessoas perguntam. Que evangélico vem de quê? Boas novas, evangelho, boas novas, né? Pessoas que anunciam, né, a palavra do Eterno, do Criador. Então aqui no dicionário bíblico tem uma passagem interessante, fala bem assim, em alguns manuscritos falta o capítulo 15 e 16, né? Então em alguns manuscritos não tem esses dois capítulos. A essência de ambos é devida provavelmente à exclusão que Marcião fez deles no seu texto. Contudo, os críticos modernos levantam algumas questões sérias acerca de capítulo 16, do versículo do 2 ao 20, e a conclusão da ortografia da carta aparece em 15, do 33. A lista de saudações contém 26 nomes que parece demasiadamente longa para uma comunidade que Paulo nunca tinha visto. Entendeu? Isso aqui é trabalho de estudioso, pessoas que eles analisam tudo. E é interessante, eu vou mandar uma carta para um local que eu não conheço, né? Quem é dessa comunidade, e vou falar um bocado de nome, entendeu? Não tem a comunicação que temos hoje no século XXI. Naquela época era cartas, né? As informações eram através da carta. Você queria mandar algum comunicado, era cartas, né? Então os estudiosos colocam realmente em dúvida algumas questões com relação a essa saudação, que é muitos nomes, né? Além disso, a lista contém alguns nomes que parecem deslocados. Epineto, primícias da Ásia, deve ter vindo da Ásia, provavelmente de Éfeso, mas assim deve ter feito Aquila e Priscila.
que ao invés de chegarem a Éfeso com Paulo, a parte mais pessoal da carta parece selo demais para uma comunidade estranha. O mais antigo manuscrito de Romanos P46 coloca a doxologia do 16, do 25 ao 27, depois da de 15:33. Então tem alguns manuscritos que estão um pouco diferentes, principalmente ali o final da carta, né? Estava dando uma olhada ali, parece, né, que essa carta ela foi uma carta circular. Ela foi endereçada para uma comunidade, tiraram o título e mandaram para outras localidades também essas informações. Né? Aqui estamos trazendo algumas informações com relação a isso. Não tem nada a ver muito com a teoria, então eu nem quis falar sobre o assunto. Mas as informações aqui dessas três fontes, incrível que pareça, ela traz claramente que o autor é Paulo, né? Shaul, conhecido como Shaul, Paulo de Tarso, beleza? Então tá aí mais uma carta com relação à autoria dos livros da Bíblia, que o Criador, o Eterno, o Altíssimo nos abençoe grandemente. Fica na paz, um abraço.